Muito bem, pessoal. Mais uma edição do nosso programa Café e Conversa, prontinho para você. Quero falar para você que hoje nós estamos realizando o nosso podcast direto da cidade de Porto Ferreira, na cafeteria Pé de Café, um lugar maravilhoso. Eu convido você que ainda não passou por aqui para passar aqui e saborear o cappuccino, o café, o pingado e várias opções de bolo que está ali prontinho esperando por você. O tema do nosso programa hoje é direito de família. Vocês sabem, gente, quais são os direitos aí de família, como que está a situação? Para falar desse assunto que é tão importante, nós convidamos a doutora Tatiane Campos. Ela está aqui com a gente e vai bater um papo super bacana. Doutora, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente, falar de um tema importantíssimo. Seja bem-vinda, tá? Bom dia, Adriana. O prazer é meu. Fiquei muito feliz e muito honrada com o convite e quero contribuir de alguma forma falando sobre o direito de família, que é uma área tão abrangente e, para mim, apaixonante. Muito obrigada e parabéns. Eu tenho certeza que esse programa vai ser muito importante para quem está nos assistindo. Vai tirar muitas dúvidas, né, doutora? Porque as pessoas, às vezes, precisam de uma informação e, às vezes, não sabem. E, diante do nosso programa hoje, eu tenho certeza que vai contribuir muito. Doutora, eu já tenho uma pergunta para você. Vamos lá, então. Definição de direito de família. Vamos lá. O direito de família, na verdade, é um conjunto de normas que disciplina as relações familiares. Então, por exemplo, existe a lei de alimentos, que aborda a pensão alimentícia em prol dos filhos, em prol do ex-marido, ex-esposa, parentes. Existe a lei da união estável, a lei da alteração do sobrenome em cartório. Então, o direito de família é um conjunto de normas que disciplina as relações familiares. Importantes, você aí de casa sabia disso? Doutora, principais questões abordadas nesse ramo, quais são? O direito de família é uma área muito abrangente, mas, via de regra, os temas mais corriqueiros, os assuntos mais corriqueiros, acabam sendo contrato de união estável, divórcio, partilha de bens, guarda, regime de convivência, pensão, adoção, paternidade socioafetiva. Esses são os temas mais recorrentes, mas é uma área muito abrangente. Como lidar com divórcios litigiosos? Excelente pergunta. O divórcio litigioso, na verdade, ele acontece quando as partes estão em conflito, ou seja, por algum motivo, por alguma razão, elas não conseguiram se divorciar amigavelmente, consensualmente. O divórcio litigioso, ele acontece na justiça. É necessário entrar com o processo, e o processo por si só é muito desgastante, vamos combinar, né? Desgastante emocionalmente, moroso, mais oneroso. Então, para lidar com o divórcio litigioso, porque nem sempre é possível fazer com que as partes cheguem num consenso, num acordo, do ponto de vista técnico, do ponto de vista do advogado, é necessário muita estratégia processual e muita flexibilidade para lidar ali com as adversidades que vão surgindo. Então, o advogado, no divórcio litigioso, ele exerce um papel fundamental de driblar as adversidades que vão surgindo, e ele precisa ter uma estratégia muito bem pontuada. Agora, para as partes, para os envolvidos, para a família, principalmente quando existem filhos que são menores de idade, o que é crucial? Inteligência emocional. O pai, a mãe precisam ter inteligência emocional, sabedoria, para conseguir distinguir o divórcio que está acontecendo ali perante a justiça e as questões dos filhos, as questões emocionais, porque a família continua em um formato diferente, mas a família continua. Então, é crucial distinguir essas duas questões, o processo que está correndo e a questão emocional ali com os filhos, porque a família vai continuar num formato diferente. Sabedoria, paciência, essas são algumas características. O divórcio litigioso, embora ele tenha algumas características que não sejam tão vantajosas, às vezes é o único caminho, porque as partes, de fato, não conseguem chegar num consenso, e as questões relativas ao divórcio, como partilha, guarda, pensão, precisam ser necessariamente resolvidas por um juiz de direito. Mas é preciso muito jogo de cintura. Doutora, diante de uma separação litigiosa, o casal, ele tem que estar na audiência presente ou pode ser online? Uma vez que quando
o relacionamento já parte para esse caminho, o encontro ali entre os dois, às vezes termina muito em brigas, né? Exatamente. Em relação à audiência, em 2015, salvo engano, houve a transição do processo físico, o processo era físico, para o processo digital. Então, hoje, só fazendo um acréscimo, o advogado consegue atender todo o território nacional, porque os processos são digitais. Com a pandemia, que aconteceu em meados de 2020, salvo engano, as audiências começaram a acontecer no formato online. E isso ainda persiste. As audiências, 80% ainda estão acontecendo, pelo menos no direito de família, no formato online. Então, é perfeitamente possível, hoje em dia, fazer audiência online para que as partes não tenham esse contato presencial, porque sempre um deles está mais abalado emocionalmente, sempre um deles está mais aflito, inseguro com alguma situação. Então, é possível, sim, fazer audiência virtual. Aliás, as audiências ainda estão acontecendo nesse formato, começou lá na pandemia, em 2020. Doutora, quais são os direitos dos filhos diante de uma separação? Excelente pergunta. Os direitos dos filhos. A criança, ela tem o direito à proteção integral em todos os aspectos, em todos os sentidos. Então, por exemplo, ela tem que ser protegida em relação à educação, ela tem direito a ter um ambiente familiar harmonioso, embora isso não aconteça sempre. Ela tem direito à educação, assistência material, assistência moral. Ela tem direito à dignidade, ou seja, ela precisa ser protegida em todos os aspectos, porque ela é vulnerável. E em relação à separação, especificadamente, quando os pais se separam, existem algumas questões a serem tratadas em relação aos filhos. Pensão alimentícia, guarda e regime de convivência, que a gente conhece por visitas. A guarda compartilhada, como que funciona? A guarda compartilhada, hoje em dia, ela é considerada a regra no nosso sistema legal, porque os juristas entendem que ela é mais benéfica para a criança, porque vai exigir dos pais a participação ativa na vida da criança. Os pais vão ter que participar, vão ter que dividir responsabilidades do cotidiano e, principalmente, os pais vão tomar as decisões em conjunto. Por isso que eles consideram a guarda compartilhada mais benéfica e, hoje em dia, ela é considerada a regra no nosso ordenamento jurídico. Mas, por outro lado, nem sempre a guarda compartilhada pode ser fixada. Existem algumas exceções. Eu vou elencar aqui rapidamente quais são essas exceções, porque senão a gente pode passar aqui horas abordando esse assunto da guarda, porque é muito extenso. Mas, enfim, quando a guarda compartilhada não pode ser fixada? Quando existir prática de violência doméstica contra a mãe, contra o filho, se existir prática desde outubro do ano passado, de 2023, a nossa lei foi alterada e quando a prática de violência doméstica, a guarda compartilhada não pode ser fixada por motivos óbvios, porque os pais não vão conseguir chegar num consenso, não vão conseguir dialogar, não existe respeito mútuo. Então, prática de violência doméstica inibe a guarda compartilhada. Outra situação, quando um dos pais voluntariamente quiser abrir mão da guarda compartilhada. Olha, tudo bem, pode ser guarda unilateral, não tenho interesse em exercer a guarda compartilhada. Terceira situação, quando existir entre os pais muito litígio, muito conflito, de tal forma que eles não conseguem se entender sobre absolutamente nada do que diz respeito à criança. Um quer escola particular, por exemplo, outro quer escola pública, e não tem respeito, falta respeito mútuo, predisposição para colaborar, e não tem diálogo. Então, quando existe um índice alto de litigiosidade entre os pais, a guarda compartilhada, via de regra, também não é fixada. E uma última situação, quando um dos pais não estiver apto ao exercício da guarda compartilhada. Um exemplo prático, um dos pais, por exemplo, é viciado em drogas, não está apto ao exercício da guarda compartilhada e pode colocar, inclusive, em risco a integridade física da criança. Então, nessas situações, a guarda compartilhada, via de regra, não é fixada. Doutora, e as regras para pensão alimentícia? Hoje em dia, a gente vê que tem muitas mulheres lutando sozinha para sustentar seus filhos e os pais não dão uma assistência, não ajuda ali nas despesas.
É aconselhável que, diante de uma separação, essa mãe ou ela teve o filho sozinha, não casou, ela procure a justiça ou tenta fazer um acordo? Eu já vi situações que falam ali do acordo entre si, mas esse pai ele não cumpre esse acordo. É verdade, é uma situação bastante corriqueira. É, o acordo verbal, o famoso acordo de boca, né? Eles combinam, olha, fica tranquila, não precisa entrar na justiça, eu vou pagar todo mês X, vou dividir as despesas, e na prática isso acaba não acontecendo, e aquela mãe acaba se sobrecarregando financeiramente e emocionalmente também, porque cumpre dupla, tripla jornada, trabalha fora, depois cuida da criança, trabalha em casa. Então é uma situação que acontece muito e muito difícil para a mulher. Nesse caso, o acordo de boca, o acordo verbal, ele não tem validade nenhuma do ponto de vista legal. Então, se esse pai deixar de cumprir o que ficou acordado, ela não vai conseguir cobrar esses valores que estão, teoricamente, em atraso, justamente porque acordo verbal não tem validade do ponto de vista legal. O que essa mãe vai precisar fazer? Primeiro, ela não vai conseguir cobrar valores em atraso, porque não tem validade o acordo verbal. Segundo, ela vai ter que entrar primeiro na justiça para o juiz fixar o valor da pensão, e aí sim, se esse pai vier atrasar a pensão, ela consegue cobrar judicialmente os valores que estão em atraso, enfim. Mas acordo verbal, não façam isso, não tem validade e é só dor de cabeça, desgaste, e a tendência do pai descumprir um acordo verbal é muito grande, porque ele sabe que não tem validade, a criança não tem segurança. Sabe que não vai ser punido, né, Sabe que não doutora? vai ser punido, que não vai ter nenhuma consequência. Então, eu aconselho que já ingresse diretamente na justiça e pedindo ao juiz que fixe o valor da pensão. E ali, na audiência, se tiver alguma possibilidade de acordo, o acordo pode ser feito, mas por escrito e homologado pelo juiz para que tenha validade, tá? Então, o acordo ele pode ser feito, mas dentro do processo para que tenha validade. Ô, doutora, existe uma questão também que é a mediação familiar. Numa separação envolve ali avós paternos, avós maternos e acaba prejudicando muito a criança. Como que direciona essa mediação familiar? A mediação familiar, qual a finalidade da mediação familiar? Tem o papel, tem o mediador, que é uma terceira pessoa imparcial, que foi designada para intermediar os conflitos que existem pós-separação entre a família, entre pai, entre mãe, entre filhos, entre avós. Então, o papel do mediador é muito importante. Inclusive, o advogado, hoje em dia, ele pode funcionar como mediador, pode fazer o curso, fazer a formação. Então, é importantíssimo, porque o mediador ele vai auxiliar as partes a chegarem num consenso, num denominador comum, levando em consideração, sobretudo, as necessidades das crianças, dos filhos, e auxiliando os pais no sentido de fazerem concessões. E entre o papel dos avós também, avós maternos, avós paternos, eles são figuras essenciais, eles são figuras importantes na vida das crianças, dos filhos, e eles podem e devem continuar convivendo com as crianças para que elas se desenvolvam de forma satisfatória, de forma plena. Mas a mediação, embora ainda não seja tão corriqueiro aqui ainda no Brasil, é fundamental. O papel do mediador é fundamental. Ele facilita o diálogo entre as partes e busca, juntamente com as partes, soluções para aquela questão. E a gente entende que nessas questões quem mais sofre é sempre a criança, que É fica sempre a nesse criança. fogo cruzado entre o pai e a mãe, porque, querendo ou não, pai e mãe vai existir até que morrem, né? Até que morram. Os filhos são para sempre, essa é a são pra verdade. sempre. Essa é a verdade. Cabe aos pais ter maturidade para que isso não afete negativamente os filhos, porque os maiores afetados, como você disse, são os filhos. São sempre os filhos. São sempre os filhos. Então, precisa, sim, dos pais, como eu disse anteriormente, de inteligência emocional, de sabedoria, de distinguir, olha, continua sendo meu filho, continua sendo seu filho, a nossa relação terminou, mas a família continua em um formato diferente. Doutora, onde que fica seu escritório? Vamos deixar os contatos? Vamos. O meu escritório físico fica aqui em Porto Ferreira, na rua Matias Cardoso, 335, no centro. Mas eu também faço muito atendimento online.
Eu atendo hoje todo o Brasil, graças à barreira geográfica que não existe mais com o processo digital, com a realização de audiências virtuais. Qual que é o Instagram? O Instagram é tatianecampos.adv. Ótimo, doutora. Doutora, eu quero te agradecer por ter participado com a gente. Eu sei que foi bem importante o que você trouxe, as informações para quem está nos assistindo, principalmente para as famílias que estão vivendo esse processo e não tem muita informação, não sabe muito como conduzir aí uma separação. Mais uma vez, obrigada, mas eu gostaria de pedir você para deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, principalmente sobre o direito de família. Certo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, foi uma honra bater esse bate-papo com você. E o que eu digo sempre é que filhos são para sempre. A família vai continuar em um outro formato. Pais, se conscientizem da importância de distinguir que o relacionamento de vocês acabou, terminou, mas a família segue em um outro formato e priorizem sempre os interesses dos filhos de vocês. Doutora, muito obrigada, viu? Foi um prazer ter você aqui com a gente. Quero agradecer também você pela audiência e do nosso programa. Desejo um excelente dia, tá? E convido você para participar das próximas edições do programa Café e Conversa. Beijo de toda a equipe.